Bem, agora respondo por nome de Cássio, e sou da Igreja Católica Santa Cruz. Muito obrigado. Paz do Senhor, irmãos. Cumprimento todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Eu respondo de Belém, Canico e Selemani, sou da Igreja de Deus. A minha igreja é assim. E eu estou aqui para defender a religião de Jesus Cristo, segundo a Bíblia. Obrigado. A paz, irmãos. Bom dia, irmãos. Eu respondo por nome de Timóteo Caetano, sou da Igreja Evangélica Família Cristã. Amém? Eu estou aqui para falar com os irmãos. Muito obrigado. Respondo pelo nome de Sador Seriano Cavinga, sou da congregação Assembleia Dominicana, Vale da Fé. Muito obrigado. Muito obrigado. A sua consciência, o que te diz? Será que você, por fazer isso está salvo? Então, a sua consciência vai te dizer que você é pecador. E a Bíblia diz que todo pecador é afastado da presença de Deus. Então, nenhuma religião salva. Há pessoas que estão aqui e acham que por ser muçulmanos estão salvos. Se você estivesse salvo, a sua vida espiritual não teria problemas, não teria azar, não teria maus sonhos, porque você está salvo. Estar salvo é estar salvo de tudo, primeiramente. Segundo, o Alcorão, no verso 6,14, ele vai dizer que o Muhammad, o profeta Maomé, foi encarregue de ser o primeiro a abraçar o Islã. Então, desde o princípio, o Alcorão, na outra parte, está a dizer que os outros profetas eram muçulmanos. Ok. Então, como é que o Islã vai dizer, o Alcorão, ele não mente, o Alcorão não mente para os muçulmanos? Está a dizer que o Muhammad foi o primeiro. Falei de Alcorão 6,14, Surah 6,14, que foi o primeiro a ser estabelecido a abraçar o Islã. E as pessoas que estão aqui são seguidoras dele. Então, como é que vamos dizer que desde o princípio todos os profetas eram Islã? Só para dizer que os profetas não creem que onde eles estavam inseridos existiam seitas, existiam os judeus, existiam os fariseus, existiam os santos. Então, as pessoas eram inseridas segundo o que eles adoravam. Se um profeta João veio para o povo de Israel, ele estava inserido na religião que as pessoas adoravam. Não quer dizer que a pessoa, os judeus chamam de Israel. Desde o princípio, chamamos que o povo era o povo de Israel, né? O povo de Abraão. O povo de Abraão não diz na Bíblia que era cristão. Nós temos que perceber isso. E não diz que era muçulmano segundo a Bíblia. Mas diz que era um povo que Deus escolheu, simplesmente. Então, na Sureta 3, 44 para em diante, eu não sei se poderiam me dar a oportunidade de ler ou alguém poderia ler. Vamos perceber que Deus, seria bom que pudéssemos ler. E quando os anjos disseram: "Oh Maria, certamente Allah dá-te a boa nova, deu uma palavra da sua parte, cujo nome será Al-Masih, Isa, filho de Maria, eminente neste mundo e no além. E nos próximos Allah." Pode ler 48. 48 diz o seguinte: "E ensinar-lhe-á o livro, e a sabedoria e a Torá, e o Evangelho." Ok, obrigado. Se nós formos a perceber, no 45, nessa ordem, se lembra de quando os anjos disseram: "Oh Maria, por certo Allah te avisará um verbo." Nós temos dito que no princípio era o verbo, tá? As pessoas já dizem que não, isso aí é concepção humana, não da Bíblia. Ok, vamos no Alcorão. O Alcorão está dizendo: por certo Allah te avisará um verbo, vindo dele, seu nome Messias. O nome do verbo Messias. Alguém pode dizer assim: o nome do verbo é a palavra que eu estou a tirar. Se nós formos perceber as vírgulas que existem aqui, o Messias foi estabelecido como nome atribuído ao verbo, a palavra de Deus.
Então, nós temos dito assim que Jesus, o Messias, é simplesmente a palavra de Deus e não profeta. Ok? Profeta é mensageiro. Jesus é a mensagem. Não sei se estamos a perceber. Não sei se estamos a perceber. Jesus não é alguém mandado para mandar a mensagem. Jesus está a dizer, não a Bíblia, não eu. O Alcorão está a dizer que avisará o verbo. E este verbo é palavra. Naquela versão ali disseram palavra. Então este verbo, esta palavra, o nome é Jesus. Eu pedi para ler 48. Já estou a terminar para dar aos meus colegas aqui. 48 diz: ensinar-lhe-á a escritura e a sabedoria e a Torá e o Evangelho. Ok. O Evangelho, o que prega? Jesus está a dizer, o Alcorão está a dizer que Jesus teria nele a sabedoria, traria nele o conhecimento da Torá e traria nele o Evangelho. Para dizer que todos os profetas, nenhum deles trouxe o Evangelho de Jesus, especificamente. Então, o Evangelho de Jesus, o que prega? Será que nós estamos a seguir o Evangelho de Cristo? Estamos errados? Só para dizer o seguinte, que Jesus não trouxe religião. Porque a religião não junta as pessoas. Você pode perceber, você e eu, há pessoas que não podem não me chamar de irmão. Eu te saudar, você simplesmente, por exemplo, dá uma língua, dizer salam aleikum, você simplesmente dizer aleikum. Por quê? Existe separação. A religião só traz separação. Jesus não trouxe separação. Jesus trouxe salvação. Se você morre sem Jesus, certamente morrerás com a religião. E a religião vai te salvar. Obrigado. Como falo, o tema é religião de Jesus. Não sei se meu irmão compreendeu bem o irmão que acabou de falar muçulmano. Ele saiu do contexto. A religião de Jesus é qual? Nós entendemos, no mundo, quem fundou a religião não é Deus. Calma. Quem fundou a religião não é Deus. Se nós contamos a religião que está no mundo, são várias religiões que estão no mundo. Até tem um nosso bisavô, adora Maqueias. Ele fala, essa é a minha religião. Então, cadê a religião verdadeira? Se nós entramos na Bíblia, esse irmão que tem Bíblia, e para não ser como é, a religião, o termo da religião provém em língua árabe. A lição da religião é o caminho. Nós podemos entender, a religião é língua árabe. Então, se nós falarmos tradução de religião, em português é o caminho. Então, cadê o caminho verdadeiro que leva à vida eterna? Essa religião é língua árabe, vou deixar ao lado. Aqui, qual é o caminho de Jesus? Então, peço a Bíblia no livro de Provérbios 16, 25. Provérbios 16, 25. Provérbios 16, 25. Diz essa palavra de Deus: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Amém. Obrigado, meu irmão. Amém. Há caminho que parece ser bom para o homem. Quando você vê o caminho ser reto, esse caminho é bom. Mas à frente do caminho lá há perdição à morte. Então, qual é a religião de Jesus? Nós entendemos que Jesus verdadeiro, ele não tem religião. Jesus ele se pontou sozinho. Jesus não era muçulmano. Jesus era muçulmano. Eu peço prova com meus irmãos aqui. Qual é o discípulo de Jesus que prostrou a terra? E qual é o discípulo de Jesus que fez doar? Os tipos aqui se lavar pernas. Qual é o discípulo de Jesus que prestou a terra? Então, Jesus era muçulmano. Qual é o discípulo de Jesus? Seguiu os passos que os muçulmanos seguem hoje. Então, Jesus, ele ensinou somente a fé cristã. Jesus não fundou a religião. Jesus ele traz a salvação e a vida eterna. Então, nós lemos no livro de Provérbios 16, 25: há caminho que parece mal para o homem, mas na verdade é a morte. Então,
Jesus, ele, de verdade, a religião está cheia no mundo. E cada religião depois daqui, eu sou certo. Mas se nós entramos na Bíblia, nenhuma parte diz que a religião salva. E tem outro cristão confia às bruxas. E tem um muçulmano que confia às bruxas. Então, se você sabe que a sua religião é verdadeira, por que você confia nas bruxas? Então, a religião não salva. Se você a religião salva, todos nós temos amor e união. Então, qual é o caminho que leva à vida eterna? Então, se nós lemos João 14:6, Jesus nesse ponto sozinho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem passar por mim. Então, meu irmão, para mim é parte sozinho. Jesus não fundou a religião. E nós vimos bem, a religião não. Quem fundou foi o Muhammad. Jesus não era muçulmano, Ibrahim não era muçulmano, Isaac não era muçulmano. Todos eram descendentes do povo de Israel. E o cristianismo surgiu na parte de israelita. Então, nenhum profeta que disse que ele era muçulmano. Fora do Corão, não tem outro profeta que disse que era muçulmano. Amém? Só a religião que nós entendemos aqui, Tiago 1:26, Tiago 1:27, para terminar, Tiago 1:27. Qual é a religião verdadeira então? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Isso é a religião certa, mas não é para fazer que você pode ser salvo. Mas a salvação está em Jesus Cristo. A religião verdadeira e certa é para o Senhor, ajudar órfãos e viúvas nos tempos de aflição. Mas isso dizer que a religião tal, Jesus tal, é a religião certa. Para mim, não estou certo. Vou parar por aqui mesmo, vou deixar espaço para o meu irmão. Obrigado. Aqui somos 3 grupos, mas que somos cristãos. E eu sou irmão Pelé, como falei, mas estou sozinho, estou para defender como a Bíblia, como eu falei na primeira fase. E eu sempre dizendo que Jesus, ou a religião verdadeira, é de Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo tem religião, como esses irmãos estão falando que não tem. Ele tem religião. Mas eu quero esclarecer uma coisa. Eu, há 5 meses atrás, procurando um lugar de palestra como esse, mas eu consegui, não cheguei preparado, mas vou defender a Bíblia segundo o Espírito Santo. Agora, acrescentando, e muitas pessoas estão muito complicadas através de não entender a Bíblia, mas a Bíblia é clara porque na Bíblia tem 2 leis, a lei de Moisés e a lei de Jesus Cristo. E a religião de Jesus Cristo, onde é que parte? Vamos ver. João 14, 28 e 26. Aquele que conhece os meus mandamentos e os obedece, é esse que ama, esse que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Judas disse, não, Judas Iscariote disse, mas Senhor, por que vai se revelar a nós e não ao mundo? Se alguém me ama, obedecerá ao meu ensino. Meu Pai o amará, nos livrará até ele e viveremos com ele. Quem não me ama, não obedece os meus ensinamentos, e os ensinamentos que vocês estão ouvindo nem são de parte de Deus, mas do Pai que me enviou.
Amém, obrigado. E esse versículo defende Jesus informando os cristãos que aquele que ama Jesus guarda os mandamentos de Cristo. Quais são os mandamentos de Cristo? Vamos entender a Bíblia. E eu sempre quero esclarecer para os irmãos que na Bíblia tem duas leis: a lei de Moisés e a lei de Jesus Cristo. Muitas pessoas, por não saber, usam a Bíblia ou aquele versículo que eles não percebem. O que ficou é seguir os mandamentos de Cristo, Jesus Cristo. Jesus o que disse? A Bíblia, se formos a ler Hebreus 7:12, a Bíblia diz: mudando o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei, porque na Bíblia tem duas leis: a lei de Moisés e a lei de Jesus Cristo. A lei de Moisés era de carne, era sacrifício, e Jesus, quando veio, mudou tudo. O que ficou é seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Agora, se formos a ver também Atos 13:29, a Bíblia diz: por meio dele, todo aquele que quer é justificado de todas as coisas. Significa aquele que crê em Jesus tem que guardar os mandamentos de Cristo. Vamos ler João. Vamos ler João 3:1-5. Apressa, o irmão me ajuda. Sim, assim diz a palavra. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. E este foi ter com... Sim, irmão, posso ajudar-me lá a ideia? Sim. Chamado Nicodemo. Uma noite Nicodemo foi até Jesus e disse: Mestre, nós sabemos que o Senhor foi enviado por Deus para nos ensinar, pois ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz, e não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, se uma pessoa nascer de novo, ela não poderá fazer parte do reino dos céus. Aleluia. Sempre Jesus recomendando aqueles que querem os mandamentos de Cristo devem ser batizados. Aquele que é discípulo de Jesus tem que ser batizado. Agora, para os discípulos obedecer a lei de Cristo, eles quando ficaram, o que fizeram? Vamos ler Atos 11:26. O que diz? Atos 11:26 diz o seguinte: quando o encontrou, levou consigo para Antioquia durante um ano inteiro. E ele escrevia lá para a igreja de lá e ensinava um grande número de pessoas. Foi também em Antioquia que os discípulos de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Aleluia. A Bíblia está a dizer, Atos 20:26, os discípulos quando ficaram, Jesus quando morreu foi no céu, e ele quando ficou, os discípulos foram em Antioquia, naquela igreja, ensinaram um ano, eles já receberam os ensinamentos de Cristo, foram pela primeira vez serem chamados cristãos. A palavra cristão provém de Jesus, é que é a doutrina, é que é religião, posso dizer, religião cristã provém de Jesus. Religião cristã provém de Jesus. Agora, e eu sempre aumentando os versículos, ou eu negando sempre o que falaram os meus irmãos, dizendo que Jesus ele é muçulmano, segundo a Bíblia que eu sigo, não. Os discípulos de Jesus nunca foram os muçulmanos, porque se formos a entrar na Bíblia, e eu também colocando assim, se formos a entrar na Bíblia, vamos ver que de Gênesis e Apocalipse nunca vamos encontrar o nome de Muhammad. Podem me provar se ele é muçulmano ou os discípulos são muçulmanos. Ou podem me provar na Bíblia, se na Bíblia está escrito que Muhammad, ou eles falaram palavra árabe. Porque se formos a ler Atos 2, no dia de Pentecostes, onde desceu o Espírito Santo, os